gente. Obrigado por vocês estarem aqui ouvindo a gente. Vou apresentar de novo, só para a gente chegar agora rapidinho, tá? Nós somos da Universidade Veiga de Almeida, meu nome é Giovanni. Esse é o Pedro. Eu sou o Pedro. Esse é o Pedro. O Pedro está tímido ainda, que é a primeira vez do Pedro. O Pedro nunca se apresentou. E o Pedro está estudando para ser professor. Ele quer ser professor de história. Mas tímido assim vai dar problema. Então a gente está colocando ele aqui para ver se ele vai, entendeu? Se ele se solta, se ele fica mais liberado. Mas é isso aí. Nós vamos contar hoje algumas histórias para vocês que são relacionadas aos povos originários, aos indígenas, que é a primeira galera que habitou as terras do que a gente chama hoje de Brasil. Então quando a gente olha lá para aquela televisão lá, ó, lá tem um mapa do Brasil com todos os povos que um dia habitaram o Brasil. Nem todos eles continuam vivos. Muitos deles, morreram. Morreram por quê? Porque entraram em conflito com o colonizador português, morreram de doença, morreram de fome, e vem uma história muito longa de abandono do Estado. Então, esses povos são povos que não foram reconhecidos durante muito tempo como brasileiros. Inclusive, a história do Brasil muitas vezes só começa a ser contada com a chegada do português ao Brasil. Só que eles existem muito antes dos portugueses chegarem no Brasil. Então tá ali, ó, para vocês verem a quantidade de povos e como é que o Brasil todo era habitado por povos originários, por tribos indígenas. Ali no centro do Rio, onde fica a escola de vocês, inclusive, havia uma grande aldeia indígena. E em São Cristóvão também havia uma outra grande aldeia indígena. E hoje, quando a gente olha para esses espaços, nem existem mais vestígios dessa aldeia. Para a gente ali em São Cristóvão ainda tem a aldeia Maracanã, que fica ali perto do Maracanã, o processo de ocupação daquele prédio histórico, que é o antigo Museu do Índio. Então ali ainda tem alguma coisa que lembra a gente. Mas no centro do Rio não existe mais nada. E aonde vocês estudam, antigamente tinha um muro que dividia a cidade. Existia uma cidade do Rio de Janeiro que ficava dentro do muro, igual aqueles castelos medievais que a gente vê em filme, e existia uma cidade que ficava fora dos muros. Só que essa cidade que ficava dentro do muro era uma cidade bem pequenininha, até porque o muro era baixinho, o muro era dessa altura assim, não tiveram dinheiro para construir um muro muito alto, então qualquer um pulava. Não servia para muita coisa, só para limitar, só para limitar o território mesmo. Vou falar para vocês um pouquinho, Pedro, então um toque lá naquela. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês dessa história aí, da ancestralidade indígena e da invasão. Quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando do passado da gente, do passado de cada um de nós. Todos nós temos algum ancestral, o avô, a avó, mas começa de verdade com o nosso pai e a nossa mãe. O pai, a mãe da gente, são ancestrais nossos que nos permitiram estar aqui. E aí depois, olhando para trás, vem o avô, a avó, o bisavô, a bisavó. Só que quando a gente fala da nossa família, muitas vezes que veio da Europa, a gente consegue saber quem é o avô, quem é o bisavô. Mas quando a gente fala da nossa família, que descende de africanos que foram escravizados, ou de indígenas, nem sempre a gente consegue contar essa história. Nem sempre a gente consegue lembrar do avô, do bisavô, da bisavó, do tataravô, muito menos. Por que isso? Porque antigamente essa história não ficava registrada. Antigamente não era dado muita importância para isso. Se preferia ser filho, neto, bisavô de colonizador. Essa história de defender os nossos povos, tanto os povos africanos escravizados, quanto os povos indígenas, ela é muito recente. E aí isso obriga a gente a mudar também o que a gente sabe sobre história. O Brasil não foi descoberto, o Brasil ele foi invadido. O Brasil foi invadido por um colonizador português, branco, que compõe também a nossa história, que faz parte da nossa história, mas que simplesmente apagou a história dos povos indígenas, dos povos originários.
que já existiam aqui. Então, por isso que a gente trabalha com a ideia de invasão. Porque a terra brasileira, aquilo que é o Brasil hoje, já era habitado por vários povos originários. O Pedro agora vai contar a história para vocês de dois caciques. Vamos lá, Pedro. Boa tarde. Eu vou falar para vocês dois exemplos que são muito importantes quando a gente fala de direito dos indígenas, dos povos originários, de prevenção ambiental também, de certa forma. São esses aí, esse é o primeiro, né, que é o cacique Raoni, nascido Raoni Metuti, que é de uma tribo o Raoni fazia parte da tribo dos Caiapós, que eram um grupo que habitavam várias partes da região ali do Xingu. Tinha vários rios e afluentes, então eles habitavam essa extensão desse rio. E ele foi muito importante porque ele, com 15 anos, se encontrou com um homem branco pela primeira vez e aprendeu português. E com isso ele fez o ativismo dele, virou ativista depois desses 15 anos, mais ou menos, na adolescência, depois da adolescência, na juventude, ele começou a sua vida ativista. E foi muito importante porque ele mostrou o poder e a importância do povo originário também na política, de certa forma, porque ele ligou com muitas instituições, muitas pessoas, muitos políticos, muitos projetos e muitos interesses dos povos originários. Né? Os Caiapós, que é a tribo do cacique Raoni, eles viviam do Pará até São Paulo. Então, assim, eram muitos quilômetros de terra, muitos indígenas, e eles foram morrendo ao longo da história. Morreram muito por conta de doença. E por que eles morriam por conta de doença? Porque para eles não existia resfriado, sarampo, gripe, nada disso. Isso tudo foi doença que foi trazida da Europa para o Brasil. Então o corpo deles não tinha imunidade. Eles não tinham como resistir. Aquilo que parece pra gente bobo, assim, um resfriado muito forte, pra eles, levava eles à morte. Porque eles não estavam acostumados a usar roupa, eles tomavam banho de cachoeira, tomavam banho de rio, ficavam resfriado. Aí de repente chega um vírus de outro continente, que eles não têm imunidade contra isso, eles acabam pegando a doença e morrendo. Igual foi recentemente que a gente viveu a pandemia de Covid. Por isso que é muito importante a gente se vacinar, por isso que é muito importante a gente se alimentar bem, comer bem, para o corpo poder estar pronto para resistir a essas coisinhas. Você me perguntou o quê? Qual é o seu nome mesmo? O Wade perguntou por que ele usa aquilo da boca. Aquele ali é um prato que você coloca para esticar os lábios. Para algumas tribos indígenas, usar um utensílio desse é um fator de beleza. Então, quando a gente pensa nas tribos indígenas, a gente tem que pensar o seguinte: a estética, aquilo que a gente chama de bonito, para eles é uma outra coisa. Eles valorizam outros atributos. Eles valorizam, por exemplo, pintar o rosto, mas não é pintar de passar rímel, passar lápis, não é isso. É pintar mesmo, é pintar todo o rosto. É pintar todo o corpo. Oi? Tinta, eles usam semente, eles usam folha, eles usam o caule das árvores, aí eles maceram, massa, mistura com algum líquido ou água geralmente, dilui e aí passa no corpo inteiro para poder pintar. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Qual é o seu nome, a sua escola e pergunta? Meu nome é Jasmine. Oi, Jasmine. Qual a sua escola? Jet. Aqui no centro. Sim. Qual é o nome da sua professora? Das professoras? Vanessa. Professora Vanessa, e vem mais alguma professora? Vem mais alguma tia? Quem mais veio? Professora Renata. Professora Renata, obrigado. E professora Yasmin. E professora Yasmin. Vamos lá então.
Qual a sua pergunta? Muito tempo eles protegiam o mato? Se eles protegiam o mato, sim. Eles protegiam toda a floresta. Porque qual é o entendimento dos povos originários, dos indígenas? É que a floresta protege eles e eles protegem a floresta. Para eles, todos os ancestrais, todas as pessoas têm uma relação direta com a floresta. A terra é parte da gente, o mato é parte da gente, as plantas, os rios, todos nós somos uma coisa só. Se não fosse pelas árvores, a gente não ia respirar. Exatamente, se não fossem as árvores, a gente não ia conseguir respirar. Se não fosse a chuva, não ia limpar o ar da poluição e não ia ter comida. Exatamente, muito bem, você é muito inteligente. Parabéns. Obrigado. Então agora a gente vai falar de outro indígena muito importante, que é o Cacique Juru, que fazia parte da tribo dos Chavantes, que é ali também no centro do Brasil, no Mato Grosso. E ele também foi um indígena, né, que lutou pelos direitos dos indígenas na política brasileira, então, com muita garra desde o começo, antes da democracia do Brasil. Ele teve muitas participações importantes na política. Talvez a maior deles, fora o pioneirismo dele, por ele ser o primeiro candidato indígena no Brasil, seja a forma que ele implementou a Comissão do Índio, que foi, depois então virou a Comissão da Ética, na verdade, na Câmara. E isso foi talvez o mais importante legado dele. E é isso. Vamos lá. Ali vocês estão vendo o Cacique Juruna. Repara que os dois eram caciques, ou seja, eles tinham a liderança dentro da tribo deles. O Cacique Juruna, ele faz parte da tribo Chavante, que a maior parte da tribo Chavante ficava dentro de Goiás, que é um estado que tem no Brasil. O Cacique Juruna, o Henry perguntou por que o cabelo dele é desse jeito, por que o cabelo dele aqui na frente é igual uma franjinha grande. Porque para eles, esse corte de cabelo significa liderança, significa um espírito guerreiro. Então você corta o cabelo dessa forma só quando você conseguiu provar que você é um guerreiro valente. Até você crescer, ter a idade de poder ir para a floresta, caçar e demonstrar que é um cacique, que é um guerreiro. O Juruna, ele tem uma história muito legal. Quando ele virou político, quando ele veio morar entre nós aqui na cidade, ele ouvia e falava muito com os políticos. E aí o que acontecia? O político, às vezes, fala uma coisa pra gente, mas não cumpre. Ele conta uma história pra gente, mas não é verdade. Então o que o Cacique Juruna passou a fazer? Ele andava com um gravador. Sabe rádio? Sabe o celular da gente? Antigamente tinha os gravadores que vinham com uma fita. Então ele pendurava um gravador no pescoço e toda vez que ele ia falar com alguém, ele apertava o play e começava a gravar a conversa. Porque para os índios, para os indígenas, a sua palavra, ela tem muita força. Você não pode mentir. Porque quando você mente, você desagrada os deuses. Quando você mente, você perde a força da sua palavra. Então, para ele, gravar era um sinal de poder comprovar que aquela pessoa mentiu, que aquela pessoa não usou de verdade. Então ele usava isso para poder falar, olha, não foi isso que a gente combinou. Ouve aqui a sua voz. E aí reproduzia o que a pessoa tinha falado. Então o Cacique Juruna foi o primeiro indígena a conseguir entrar na política. Ele tem uma importância muito grande. Ele foi um dos grandes defensores de demarcação de terra, de lutar pelos indígenas. Hoje, todos os professores de vocês, as tias de vocês, a escola, tem que trabalhar com uma lei chamada Lei 11.645, que é a lei que fala sobre história e cultura dos povos originários, dos povos indígenas. Essa lei só existe hoje porque ele no passado lutou por ela. Foi a luta dele que produziu só em 2008 a construção dessa lei. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala, Pedro.
Fala o seu nome, sua escola e faz sua pergunta. Qual o seu nome? Natália. Qual é a sua escola? Gente, José Pedro Varela. Jete Manuel Pedro Varela. José Pedro Varela. É aqui no centro, né? Tá bom. Então qual é a sua pergunta? Eles usavam chinelo? Usavam chinelo? Inicialmente não. Lá atrás, bem no início, eles não usavam chinelo, só andavam descalços. Mas depois, com o tempo, eles passaram a usar chinelo, passaram a usar algumas roupas. Mas quando você vai lá aonde está a tribo Chavante, lá em Goiás, bem na aldeia mesmo, não tem roupa, não tem chinelo, não tem nada disso. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Oi. Porque ele tem o quê? Uma pintura? Então, é igual a tatuagem, ó. A gente não faz tatuagem hoje em dia? Então, só que a tatuagem deles representa alguma coisa que eles viveram. E cada vez que tem uma festa, cada vez que tem um acontecimento, é um desenho diferente que eles fazem. Cada desenho representa uma coisa. Às vezes a gente vê um monte de curvinha assim, é uma cobra que ele teve que encontrar no caminho. No caso daquela ali, por exemplo, que ele usa um losango, representa a onça. Então ele está fazendo a representação de uma onça. Bem, fala o seu nome. Meu nome é Beatriz. Estudo no Que era um deputado federal. O deputado federal, ele vai lá para Brasília, vai no Congresso, e aí ele faz as leis, é ele que cria as leis. Ele trabalha em parceria com o presidente. O presidente executa a lei que ele cria. Meu nome é Alicia. Oi, Alicia, tudo bem? Sim. Qual a sua escola? Tá bem? Gente, José Pedro Varela. E qual é a sua pergunta? A pergunta que você vai fazer. Quando a floresta pegava fogo, o que eles faziam? Então, lá atrás, muito tempo atrás, as florestas não pegavam fogo igual pega hoje. Não era toda hora que tinha um incêndio, não era toda hora que tinha uma queimada. Por que isso? Primeiro porque não existiam os latifundiários, não tinha as pessoas passando de carro na beira das rodovias jogando cigarro, não tinha tanto vidro espalhado na floresta, porque quando bate o sol, o vidro faz uma faísca assim, e aí sem ele pega fogo. Não tinha tanto balão no céu, não tinha isso. Então, antigamente, só pegava fogo na floresta quando tinha um período de seca muito grande. E aí tinha a queimada. Só que, geralmente, eles conseguiam controlar roçando o terreno, derrubando um pouquinho da vegetação para o fogo não alastrar. Então, eles faziam isso. Tá bom?